Olá, pessoal da área do Pod, tudo bem? Hoje estamos diretamente do Parque Tecnológico aqui de Santos, na Starbase Day. E hoje vamos falar com Paulo Queija. Tudo bom, Paulo? Tudo jóia, Jean. Bom, fala um pouquinho da sua empresa aí, o que você faz, tudo. Bom, então, eu ajudo as empresas e empreendedores a fazer a sua empresa crescer, a fazer o seu negócio prosperar. O nosso trabalho é mudar a cabeça, né, comportamento do empresário e da equipe para que os resultados aconteçam, mas com as pessoas, não apesar das pessoas, né? Que as pessoas estejam saudáveis, estejam bem. Então, uma visão humanizada mesmo, mas pensando em resultados, sempre, porque a empresa precisa dar resultados, sem dúvida nenhuma. Nós não temos empresa para que ela seja filantrópica. Se for assim, a gente vai para as instituições filantrópicas, né. Então o nosso objetivo é esse, é trabalhar o negócio para que ele se desenvolva. A gente está aí com uma empresa, a nossa empresa está há 31 anos no mercado, e eu atuo Brasil, né, a gente atua com a nossa equipe Brasil, e o nosso foco sempre foi esse. Então, trabalhando tanto a questão de gestão do negócio, financeira, marketing, gestão de pessoas, e principalmente a liderança, começando com o empreendedor, a diretoria, dependendo do tamanho da empresa, para que ele mude o seu comportamento com o foco em ter resultados na empresa e fazer com que a equipe caminhe junto com ele. Esse é o mote principal da empresa. Vê se eu tô certo ou tô errado. É, pelo menos eu acredito que de um tempo para cá, os empresários estão pedindo mais isso. É verdade ou ainda não? Eu acho que colocando lá do começo, quando eu comecei, era mais complicado, as pessoas tinham dificuldade em pedir auxílio, não estavam acostumadas. As grandes empresas já tinham a questão da consultoria. As pequenas, com o Sebrae entrando, começou a mostrar como é que funcionava, ele acabou demonstrando que isso era importante e que dava resultado. Isso abriu caminho para a gente e vários colegas poder oferecer também o seu trabalho, que é o que a gente conhece, a serviço do empresário ou das empresas. E é a partir daí o pessoal começou a buscar. Hoje existe uma cultura maior, né? O pessoal reclama das redes sociais, tem muito guru que não sabe de nada, então tem, mas tem gente muito boa. É que às vezes quem é muito bom não tem estratégia de marketing para aparecer. Não aparece, Não né? aparece, mas faz muito bem o que faz. Então tem muita gente no mercado que está disponível e que tem empresa ou que é consultor que oferece. E aí as empresas, os empresários, estão buscando mais isso, porque sabem que às vezes sozinho não vai dar conta de fazer. Eu vejo isso em livros. Tem cada livro bom que a gente nunca ouviu falar, a gente vai garimpando ali ou participa de alguns grupos que eles veem os livros que você nunca ia ouvir falar e são melhores às vezes do que Desconhecidos, os né? Os conhecidos conhecidos, sim. demais, né. E às vezes você tem autores conhecidos que você vai pegar o livro dele e não tem muito conteúdo, né? Ele é muito mais do mesmo, ou uma narrativa vazia. O importante é que tudo que você vai buscar, na minha visão, é óbvio, né? Tudo que você vai buscar, pensa como empresário aquilo que você pode aplicar. A gente tem uma base teórica que é importante, mas o prático que eu preciso usar na empresa. Por isso que às vezes o pessoal fala assim: ah, eu vou fazer uma faculdade de administração para administrar meu negócio. A faculdade de administração é muito boa, mas ela não necessariamente vai te ajudar ou vai te ensinar a administrar o teu negócio. Parece um contrassenso. O que às vezes você precisa são coisas mais diretas, onde você pode aprender em cursos mais curtos, Mas mão na massa, é mais isso? mão na massa também, mas com alguma teoria que te dê respaldo, né? Porque às vezes é muita informação e você não consegue pegar aquela quantidade de informação e colocar no teu dia a dia. Então você vai fazer uma parte financeira, vai fazer um demonstrativo de resultados do teu negócio. Se você vai pegar todo o conceito contábil dele, é muita coisa. Se você pega um demonstrativo mais gerencial, você vai ter informações de como é que você monta isso. O EBITDA, né, que o pessoal tem falando muito, que é que indicador é esse para dizer que tem Uhum. retorno ou não, por causa do pessoal do Shark Tank lá que É. faz. Hoje se pensa nisso. Por quê? Eu tenho que saber para que serve aquele número. Porque saber teoricamente, o que eu faço com isso? Para que eu meço esse tipo de coisa? Para que eu tenho que saber o lucro de fato? Como é que eu sei o retorno do capital que eu invisto? Quanto tempo eu tenho que saber que o meu negócio tem que dar retorno? Porque eu tenho um negócio há X tempo, será que eu espero mais? O que eu preciso fazer dentro da estrutura, voltado para o mercado, para que o negócio mude? Porque o que acontece, Jean? Muitas vezes não é a empresa, é o empreendedor, é a sua equipe, porque não tem o foco a entender o que o mercado está buscando. Então ele se apaixona pela ideia.
Uma das mais dificuldades que eu falo do empreendedor é ele se apaixonar pelo negócio. A paixão é cega. Então eu me apaixono pelo negócio e começo a não ver os problemas. E aí eu começo a ter problema financeiro, que é aí que é o que acaba dando as dificuldades. E aí eu, mas eu adoro esse negócio. Falei, perfeito. O importante é você entender que esse namoro, você precisa fazer como é que é? Uma DR com esse namoro. Conversa com, entende o que está acontecendo, o que precisa fazer de mudança na estrutura para que ele comece a dar resultado. Às vezes eu mudo até o negócio. Eu tive gente na pandemia que estava crescendo. Entrou a pandemia, ele fornecia, fazia identidade visual para a loja. As lojas fecharam. O faturamento ia explodir. Aí ele foi para zero. Olha o que Nossa. aconteceu. A gente fez um trabalho para mudar o foco, com expertise. A empresa está até hoje, mudou seu foco e trabalha com comunicação, por exemplo, mas de outra maneira. Ah, tá. Entendeu? É igual a história tipo do McDonald's, que logo no início eles estavam focados em hambúrgueres, né, e falaram que o negócio dele não é hambúrguer, era o físico, né. Então, na verdade, isso é mais sofisticado, né. Quando eu entendo o que que é o meu negócio, quando o Ray Kroc foi o que disseminou a franquia, porque os criadores do McDonald's não foram eles que multiplicaram, eles foram Sim. os criadores. Ray Kroc era aquele cara que tinha visão. Quando ele pegou e começou a criar franquias, ele achou que o negócio ia ganhar dinheiro em cima das franquias. Aí ele percebeu que as franquias aconteciam e ele tinha problema de gap de financeiro, porque as margens e tal. Quando um cara chegou para ele e falou assim: "Você não entendeu que o teu negócio não é um hambúrguer, é locação de espaço para as lojas. Você vai alugar as lojas para quem tiver a franquia". E aí mudou o foco do negócio. Eles investiam nos produtos, sem dúvida, faziam os processos, porque o grande lance do McDonald's era processo, mas eles ganhavam dinheiro bastante com a locação dos imóveis. Então eu compro imóvel e loco para você que abriu a franquia. Então eu sou um locador que tem um outro tipo de negócio. Isso já é uma coisa mais sofisticada, já é uma coisa já diferente. Às vezes eu não sei a coisa básica do meu negócio. O que que eu ofereço, de fato? Na verdade, não é um produto ou serviço. O que que o meu cliente busca? E às vezes eu fico ancorado no produto ou serviço. Essa semana eu estava fazendo um trabalho com um cliente que eu falei: expande um pouquinho a sua cabeça, porque hoje você faz esse tipo de produto, mas pode ser que você mude, porque o teu cliente, de repente, quer outra coisa. E não vai fugir tanto do produto ou do serviço, só vai mudar o foco. Então, se você foca o teu negócio no produto só, você fica míope, você só vê o teu produto. Claro, eu posso ter um produto muito bom que está mal direcionado para um cliente, para um público que não é. Eu preciso acertar. Mas quando eu penso no meu negócio como algo maior do que só um produto, eu começo a agregar serviços, eu começo a agregar outros tipos de produto e às vezes não fico refém de um item só, por Entendi. exemplo, entendeu? Então, por isso que a gente fala, a gente precisa mudar um pouquinho a maneira como nós enxergamos o negócio e como a gente enxerga o mercado. E às vezes eu preciso me afastar do negócio um pouco e ter aquela perspectiva de olhar para a empresa, olhar para o mercado. Será que eu estou inserido no lugar certo? E aí o exemplo aqui que nós estamos aqui no grupo, de a gente ver algumas startups, né? Hoje isso é muito comum, de a gente desenvolve um aplicativo, a gente desenvolve um software pensando numa necessidade que eu tenho, por exemplo, que tem um público que também tem. Quem é esse público? Quantos eles são? Eu consigo transformar isso em grande escala, porque aplicativo eu preciso ter valores mais baixos normalmente e vender para muita gente. Sim. Seja para quem vai consumir diretamente ou quem vai patrocinar indiretamente o aplicativo. Tem mercado? Quantos são? Onde Tem eles escala, estão? né, tem Tem escala? escala. Onde eles estão? E às vezes eu tenho que entender quem é o meu cliente. É a mesma coisa do McDonald's. Qual é o meu serviço? O que que é o meu business qual é? Porque senão eu vou direcionar para o lugar errado. E aí eu não vendo. Aí eu morro, né, no processo do meu negócio por falta de perspectiva de mercado. Porque ele não foi viável economicamente, porque não enxerguei. E o legal é o que você falou agora. Eu buscar ajuda dos experts, né, que vão me trazer uma visão melhor do mercado. Buscar ajuda da MQS Gestão, é isso? Por exemplo, a gente não sabe tudo não, mas a gente dá algumas perspectivas, e às vezes você tem que ir para alguém mais técnico do teu produto. E Entendi. isso é importante, porque às vezes pensa assim: "Ah, tal", que nem o cliente foi atrás de uma nutricionista, aí eu fui ver os processos, eu falei: "Teus processos estão muito bons, a nutricionista é show de bola, ela tem até visão de mercado para trazer outros produtos".
Só que vamos entender, porque você tem uma verba limitada, o quanto a gente vai diversificar esses produtos, senão você vai ter como é que é? Várias coisas e nada de várias coisas. Então você vai oferecer vários itens, um pouquinho de cada, e aí você não consegue vender. Então a gente Entendi. tem que entender o que você tem de disponibilidade, onde você pode buscar essa disponibilidade de verba e o que você vai oferecer. Porque se você começa a ir no ímpeto, né, empreendedor, às vezes tá aquela vontade e tal, segura a onda aí, vamos devagar, puxa o freio, vamos reavaliar e vamos jogar a estratégia no lugar certo. E aí o negócio alavanca. Aí sim. Entendi, entendi. E o que que você tá achando aqui do Starbase hoje? Eu achei muito legal e essa é a diferença, né. Quando você vai numa rodada de negócio, que eu já fui em várias, você também, a gente já Sim, se encontrou em várias rodadas de negócio. Eh, Você entra em rodada de negócio e tem pessoal de startup, é outro ar, né. É outra visão. E verdade. aí você vê coisas diferentes, ideias muito diferentes. Não necessariamente, não vou dizer que é o caso aqui, não necessariamente ideias viáveis, porque não s às vezes não sabe, mas aquela vontade, a paixão de falar sobre aquilo que ele está trazendo, é muito legal, cara. Isso dá um É, oxigênio pra gente, e dá uma esperança, porque normalmente quem faz isso é o pessoal mais novo. é, né. E aí se eu me olho quando pô, a minha empresa tem 31 anos, eu montei a minha empresa com 25 anos de idade. Eu já queria ser empreendedor. Não de um negócio diferente, é de uma prestação de serviço, mas eu tinha um objetivo ao fazer isso. E aí eu vejo isso, cara, então só tô lidando com tecnologia, que é diferente, vai chegar em muita gente, vai resolver um monte de problema, ou não, né. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, viu, Paulo. Ah, aqui é pouco tempo, mas depois a gente vai lá fazer um podcast lá na hora do pod, aí você fala expande mais o Beleza. assunto, tá Foi bom? um prazer estar com você Muito aqui, obrigado, e viu. obrigado pela sua audiência também pra gente estar conversando. Muito obrigado, viu. Valeu. Valeu.